Brasília. Superintendência da Polícia Federal. Distrito Federal. Um homem caminha por corredores cercados de grades e vigilância. Do lado de fora, câmeras capturam cada movimento. Flávio Bolsonaro acaba de sair de uma reunião com o pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro, e cumpre pena pela trama golpista que tentou impedir a posse do governo eleito. Mas a conversa não foi sobre estratégias jurídicas. Foi sobre família, sobre poder, sobre uma briga que explodiu nos últimos dias e expôs algo que poucos imaginavam. A unidade do clã Bolsonaro estava rachada. De um lado, 3 filhos homens disputando o controle do espólio político do pai. Do outro, Michele Bolsonaro, a ex-primeira-dama que, em questão de dias, transformou uma crise interna em plataforma nacional. No meio dessa guerra, uma aliança política no Ceará com um velho inimigo da família, Ciro Gomes. E uma decisão que precisou ser tomada sob os olhos do patriarca preso. O que aconteceu entre essas paredes nos últimos 7 dias não foi apenas um desentendimento familiar. Foi o início de uma nova disputa pelo comando da extrema-direita brasileira. E Michele Bolsonaro acabou de dar o primeiro cheque. Se você quer entender os bastidores do poder e as tramas que moldam o futuro político do Brasil, inscreva-se no canal Paralelo Movimento e ative as notificações, porque aqui a gente vai fundo. Introdução do caso. O quadro completo. Estamos em 2025. O ex-presidente Jair Bolsonaro não está mais no Palácio do Planalto. Ele está preso, cumprindo pena por sua participação na tentativa de golpe de Estado que marcou o fim do seu mandato. A cadeira que ele ocupou por 4 anos agora está vazia. Mas o vácuo que ele deixou não é apenas físico, é político. E onde há vácuo, há disputa. Durante anos, a família Bolsonaro operou como uma máquina bem lubrificada. Jair era o comandante, Michele a figura discreta ao lado com forte apelo evangélico. Os filhos, Flávio, Eduardo e Carlos, eram os operadores, cada um com seu território, sua função, seu público. Juntos, construíram uma base eleitoral sólida, sustentada por redes sociais, polarização e um discurso de defesa da família tradicional. Mas agora, com o patriarca encarcerado, as engrenagens começam a ranger. Quem dá a palavra final? Quem fala em nome do bolsonarismo? Quem herda o capital político acumulado em quase uma década de protagonismo nacional? Essas perguntas não são retóricas. Elas estão sendo respondidas agora, em tempo real, nos bastidores de Brasília, nos grupos de WhatsApp da militância, nas reuniões fechadas do Partido Liberal, o PL, e nas redes sociais, onde cada palavra importa, cada post é analisado, cada silêncio é interpretado. E foi exatamente em uma dessas disputas aparentemente regionais, uma eleição estadual no Ceará, que a rachadura se abriu. Linha do tempo da crise. Como tudo começou para entender a explosão, é preciso voltar algumas semanas. O cenário é o Ceará, um estado historicamente dominado pela esquerda e por famílias políticas tradicionais. Ali, o deputado federal André Fernandes, do PL, vinha costurando uma aliança inesperada: apoiar Ciro Gomes, do Partido da Social Democracia Brasileira, o PSDB, na corrida ao governo estadual. Ciro Gomes, o mesmo que, por anos, atacou Bolsonaro publicamente. O mesmo que chamou o ex-presidente de autoritário, de despreparado, de ameaça à democracia. O mesmo que protagonizou debates acalorados, entrevistas inflamadas e embates diretos com a família. Agora, ele estava sendo acolhido como aliado. A lógica era pragmática. Ciro havia rompido com o Partido Democrático Trabalhista, o PDT, há quase 2 meses e representava uma figura com musculatura eleitoral no Estado. Para André Fernandes e parte da cúpula do PL, a aliança fazia sentido estratégico. Era uma forma de penetrar em um território hostil, de construir palanque onde antes havia apenas adversários. Mas Michele Bolsonaro não viu dessa forma. No domingo anterior à crise, ela desembarcou no Ceará para participar do lançamento da pré-candidatura do senador Eduardo Girão, do Partido Novo. Girão é conservador, alinhado ao bolsonarismo e representa o oposto do perfil de Ciro. No evento, Michele foi direta. Criticou publicamente a aproximação de André Fernandes com Ciro Gomes. Disse que aquilo não representava os valores do movimento, que era uma traição. A fala ecoou e incomodou.
Porque Michele não estava apenas dando uma opinião. Ela estava de fato interferindo em uma negociação que já estava avançada. E segundo os filhos de Bolsonaro, ela estava contrariando uma ordem direta do pai, que mesmo preso, teria dado sinal verde para a aliança. Foi aí que a bomba explodiu. O evento central. A guerra se torna pública. Na madrugada seguinte, as redes sociais se tornaram campo de batalha. Flávio Bolsonaro, o senador mais próximo do pai, abriu fogo. Em postagens e declarações públicas, ele acusou Michele de ter sido deselegante. Disse que ela agiu de forma autoritária, que desrespeitou o comando do patriarca. Eduardo Bolsonaro, deputado federal, e Carlos Bolsonaro, vereador no Rio de Janeiro, se juntaram ao irmão. Era um ataque coordenado, calculado, público. Pela primeira vez, a fachada de unidade do clã Bolsonaro caiu. Não eram adversários criticando. Eram os próprios filhos, contra a madrasta. A mulher que por anos foi apresentada como símbolo da família tradicional, da esposa devota, da mãe presente. E Michele não recuou. Ela contra-atacou. Também nas redes sociais, publicou uma nota extensa, medida, mas firme. Eu respeito a opinião dos meus enteados, mas penso diferente e tenho o direito de expressar meus pensamentos com liberdade e sinceridade, escreveu. E foi além. Chamou Ciro Gomes de raposa política. Disse que jamais poderia apoiar alguém que causou tanto mal ao marido e à família, e se posicionou não apenas como esposa, mas como líder política. O recado estava dado. Michele não era mais coadjuvante. Ela estava reivindicando protagonismo, reações, choque e contradições. A nota de Michele gerou ondas imediatas. Damares Alves, senadora e ex-ministra da Mulher, Família e Direitos Humanos no governo Bolsonaro, saiu em defesa pública da ex-primeira-dama. Marcelo Queiroga, ex-ministro da Saúde e agora filiado ao PL, fez o mesmo. Outros aliados começaram a se manifestar. De repente, não eram apenas os filhos contra a madrasta. Era uma disputa interna, com trincheiras sendo cavadas, com apoios sendo declarados, com silêncios sendo notados. Do outro lado, André Fernandes, o deputado federal que arquitetou a aliança com Ciro, tentou minimizar. Falou em ruído de comunicação. Disse que todos queriam acertar, mas o estrago estava feito. A aliança, que deveria ser um movimento estratégico discreto, agora era manchete nacional. E o PL, como partido, precisava decidir. Ficava com os filhos ou com Michele. Apoiava a aliança pragmática ou respeitava a posição da ex-primeira-dama, que carregava forte apelo junto à base evangélica e conservadora? A resposta veio em uma reunião emergencial, na terça-feira, em Brasília. Portas fechadas, cúpula do partido presente. E, de longe, a palavra final de quem ainda comandava, Jair Bolsonaro da cela. A profundidade do caso, o subterrâneo da história. O que estava em jogo não era apenas o Ceará. Era a definição de quem manda no bolsonarismo sem Bolsonaro fisicamente presente. E essa é uma questão gigantesca. Durante 4 anos, Jair Bolsonaro centralizou tudo. Cada decisão passava por ele. Cada aliança, cada rompimento, cada declaração polêmica, tudo tinha o crivo do presidente. Michele sempre foi estratégica, mas atuava nos bastidores. Os filhos eram operadores, Flávio no Senado, Eduardo na Câmara, Carlos nas redes sociais. Cada um tinha seu espaço, mas ninguém desafiava o comando central. Agora, com Bolsonaro preso, essa estrutura desmoronou. E a disputa que emergiu é, no fundo, uma disputa por herança política. Flávio, o mais velho, sempre foi visto como o herdeiro natural. Eduardo tem trânsito internacional e conexões com a extrema-direita global. Carlos controla a comunicação digital, os memes, a narrativa nas redes. Michele, por outro lado, tinha algo que os filhos não tinham: capital simbólico. Ela é a esposa fiel, a mãe presente, a mulher que ficou ao lado do marido na prisão. E mais importante, ela tem apelo massivo junto ao eleitorado evangélico e conservador, setores fundamentais para qualquer projeto eleitoral da direita brasileira. E foi exatamente esse capital que ela começou a mobilizar. A nota que Michele publicou não foi um desabafo emocional, foi um movimento político. Ao se definir como líder política, ela estava demarcando território.
Estava dizendo: eu não sou apenas a esposa, eu sou uma força por si só. E os números começaram a confirmar isso. Segundo levantamentos de monitoramento de redes sociais, o apoio explícito a Michelle dentro da direita subiu de 44,7% para 49,5% em poucos dias. Pesquisas de intenção de voto mostravam que em um eventual segundo turno contra Lula, Michelle empatava tecnicamente com o presidente, ou seja, ela não estava apenas defendendo a memória do marido. Ela estava construindo sua própria candidatura. Conexões com outras investigações. O mosaico se forma. Essa crise não surgiu do nada. Ela é o resultado de tensões acumuladas há meses, talvez anos. Desde que Bolsonaro deixou o Planalto em 2023, a família vem tentando reorganizar suas forças, mas a prisão do ex-presidente, no início de 2025, acelerou tudo. Com o patriarca encarcerado, os filhos assumiram que teriam o controle. Mas Michelle, que até então era vista como figura secundária, começou a se movimentar. Ela assumiu a presidência do PL Mulher, passou a viajar pelo Brasil, a discursar em eventos, a construir sua própria base de apoio. E ao contrário dos filhos, ela tinha algo poderoso: a imagem de vítima. A esposa que ficou ao lado do marido injustiçado. É uma narrativa potente, e ela sabe disso. E aqui está o ponto crucial. Essa disputa não é apenas familiar. Ela reflete uma luta maior pelo controle da extrema-direita brasileira, porque sem Bolsonaro em campo, há um vácuo de liderança, e vários nomes começam a emergir: governadores, senadores, figuras midiáticas, influenciadores digitais. Cada um querendo ocupar esse espaço. Michelle, ao se posicionar como líder política, está entrando nessa disputa. E ela tem vantagens: o sobrenome, a história, o simbolismo. Os filhos, por outro lado, têm a estrutura, as conexões, o controle da máquina partidária. É uma guerra fria. E o Ceará foi apenas o primeiro teatro de operações. O jogo de poder. Quem ganha, quem perde. Essa história está apenas começando. Para não perder nenhum capítulo dessa disputa pelo poder, inscreva-se no Paralelo Movimento. Todo dia a gente destrincha o que acontece nos bastidores da política brasileira. Voltemos à reunião de terça-feira. O PL decidiu suspender a aliança com Ciro Gomes. Oficialmente, a decisão foi tomada em consenso, mas a mensagem era clara: Michelle venceu, pelo menos dessa vez. Flávio Bolsonaro, antes de a decisão ser oficializada, correu para fazer controle de danos. Visitou o pai na Superintendência da Polícia Federal. Segundo o senador, ele pediu desculpas a Michelle. Disse que houve um ruído de comunicação, que todos queriam acertar, que daqui para frente as decisões serão tomadas em conjunto, com o crivo do patriarca. É um recuo, mas também é uma manobra, porque Flávio deixou claro que Michelle pode se posicionar, desde que alinhada com o clã. Ou seja, ela tem voz, mas não tem voto final. O comando ainda é do pai, e por extensão, dos filhos. Mas será que é mesmo? Porque a verdade é que Michelle saiu dessa crise fortalecida. Ela mostrou que tem base própria, que não é apenas a esposa, que pode enfrentar os filhos de Bolsonaro e sair vitoriosa. E mais importante, ela transformou um conflito interno em vitrine política. André Fernandes, o deputado que tentou costurar a aliança, também fez seu recuo. Disse que vai acatar a ordem do Diretório Nacional do PL, que continuará lutando para libertar o Ceará das garras do PT. Mas ficou claro que ele perdeu força. A aliança com Ciro, que era seu projeto, foi enterrada. Ciro Gomes, por sua vez, saiu dessa história como o eterno raposa política, como Michelle o chamou. Ele tentou uma aproximação pragmática, mas esbarrou na rejeição simbólica que carrega junto à base bolsonarista. Para muitos daqueles eleitores, Ciro é inimigo. E alianças com inimigos, mesmo que estratégicas, não são perdoadas. Clímax, o ponto mais alto da tensão. E agora, o que acontece a partir daqui? Porque essa crise não terminou. Ela foi apenas momentaneamente contida. A aliança no Ceará foi suspensa, mas a disputa pelo comando do bolsonarismo segue viva. E ela vai se intensificar. Michelle sabe que tem uma janela de oportunidade. Ela está tecnicamente empatada com Lula em pesquisas de segundo turno.
Ela tem o apoio da base evangélica. Ela tem a narrativa da esposa fiel e da mãe guerreira. E agora, ela se define como líder política. Mas ela também sabe que os filhos de Bolsonaro não vão abrir mão do controle. Flávio, Eduardo e Carlos não investiram anos construindo essa máquina para entregá-la de bandeja. Eles têm estrutura, recursos, conexões, e eles têm o acesso direto ao pai, que ainda é a figura central. Então, o que temos aqui é uma trégua, não uma paz. E a pergunta que fica é: até quando essa trégua dura? Porque novas eleições vão chegar. Novas alianças vão precisar ser feitas. Novos conflitos vão emergir. E em cada uma dessas ocasiões, a mesma pergunta vai ressurgir: quem manda no bolsonarismo? Será Michele com seu capital simbólico e sua base evangélica? Serão os filhos, com sua experiência política e controle da máquina? Ou será Jair Bolsonaro mesmo da cadeia, ainda conseguindo centralizar o poder? Há outra camada nessa história que não pode ser ignorada: a estratégia das polêmicas. Porque essa briga, por mais real que seja, também funciona como combustível para as redes sociais. Gera engajamento, mantém o bolsonarismo no centro do debate público, faz com que todo mundo fale sobre eles, aliados e adversários. É a mesma lógica que guiou os 4 anos de Bolsonaro no Planalto: provocar ruído, gerar reação, dominar a conversa. E nesse jogo, Michele está aprendendo rápido. Encerramento com reflexão inteligente. Brasília, de novo. Os corredores da Polícia Federal. Flávio saindo da reunião com o pai. Câmeras registrando. Jornalistas esperando declarações. Ele diz que a crise foi superada, que houve um mal-entendido, que todos estão alinhados agora. Mas, se você prestou atenção nessa história toda, sabe que isso não é verdade. A crise não foi superada. Ela foi apenas adiada. Porque o que está acontecendo aqui não é uma simples briga familiar. É uma disputa existencial pelo futuro da extrema-direita brasileira. É a definição de quem vai liderar esse movimento nos próximos anos. É a resposta para uma pergunta que ninguém quer fazer em voz alta, mas que todos estão pensando. O bolsonarismo sobrevive sem Bolsonaro? E se sobrevive, quem é o seu novo rosto? Michele acaba de mostrar que quer ser esse rosto. Ela não pediu licença. Ela não esperou autorização. Ela simplesmente tomou posição. E, ao fazer isso, mudou o jogo. Os filhos reagiram, recuaram, mas não desistiram. Porque para eles essa não é apenas uma disputa política. É uma disputa por herança, por legado, por tudo que eles ajudaram a construir. E o que vimos nos últimos dias foi apenas o primeiro ato dessa peça. Haverá outros, porque poder não se divide facilmente. E quando se tenta dividir, alguém sempre sai perdendo. A grande questão é: quem vai ser? Por enquanto, o que sabemos é que a extrema-direita brasileira está longe de ser um bloco monolítico. Ela está rachada, em disputa, em transformação. E Michele Bolsonaro, a mulher que por anos foi chamada apenas de primeira-dama, agora reivindica um novo título: líder política. Se ela vai conseguir consolidar esse título, só o tempo dirá. Mas uma coisa é certa: ela não vai desistir sem lutar. E nós, aqui no Paralelo Movimento, vamos continuar acompanhando cada movimento dessa disputa. Porque entender essas tramas não é apenas curiosidade política, é compreender o futuro do país. Se você chegou até aqui, já sabe que esse canal não trabalha com superficialidade. A gente vai fundo. Toda semana, novos vídeos destrinchando os bastidores do poder. Inscreva-se, ative o sininho e compartilhe com quem precisa entender o que realmente está acontecendo no Brasil. Porque informação de qualidade é poder. E poder, bem usado, transforma. Até o próximo documentário.